Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí, olha aí, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo. Esse cemitério, na verdade, ele se inicia nessa época, ali em torno de 72, 73, né? E eles fazem um relato muito claro sobre isso. E aí, já há alguns anos, eles foram encontrados, né, e começaram a falar sobre isso. Tem essa ousadia, tem essa coragem, porque, no geral, o silêncio campeia nessa região, né, e eles já há alguns anos têm colaborado conosco no sentido dessa localização, né? E é claro que teve um período anterior, do ponto de vista do grupo de trabalho, que isso não avançou, que não evoluiu, mas com a presença dessa nova turma, a gente sentiu confiança e espaço para que nós pudéssemos retornar esse trabalho todo. Com um detalhe, o conjunto das inumações que foram encontradas nessa região foram exatamente em cemitérios, como é o caso de Xambioá e São Geraldo. Então esse é meio que um traço comum da região. Não tem mais onde falar porque foi só sofrimento. Lá começaram a bater na gente, me quebraram a perna, me levaram para o quartel, mal engessaram lá de qualquer jeito, que ficou o osso meio fora de coisa, e eu tenho que fazer mandado ainda por aí, que eles queriam me pegar uma brechinha, se eu não fizesse eles me matavam, eu e o Jorge também, coitado. A Belém tinha valores e princípios que para mim colocavam em uma dimensão social e humanitária em muitas de suas atitudes. Aí eu achei interessante, eu estava pensando nisso, e no Face aparece hoje o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. É exatamente quando eu questiono que vem o amigo de direita que ajudava de esquerda. Até que ponto a Belém era de direita? Para mim não era. No tempo em que percebia, aí eu registrei aqui, tá? Vou tomar liberdade de ver. No tempo em que se percebia dicotomicamente as posições assumidas pelas pessoas, direita e esquerda, se você não está comigo, você está contra mim. Alguma dessas atitudes que estão sendo tomadas hoje, gente, se a gente pensar bem. A Belém era considerada de direita, por ser comerciante, ter um pequeno capital e depois ser advogado de muitos empresários. Mas ele, de coração, de atitudes, eu digo, talvez fosse mais de esquerda, no sentido de ser mais humano, mais inclusivo, do que muitos que mantinham essa posição no discurso, mas não na prática. Eu sou Dulce Rosa de Bacelar Roque, nasci dia 10 de dezembro de 43 e entrei na faculdade no primeiro vestibular que teve em 1964. Porque naquela ocasião, logo que deram o resultado do vestibular, o João Goulart dobrou as vagas na universidade e foi feito imediatamente, uma semana, um outro vestibular. Era o período de agitação mais forte. Em 72 nós fomos para Milão, tinha o Festival do L'Unità de Milão, durava 15 dias. Vinha gente de toda a Itália para esse festival, quando era o principal das capitais das cidades grandes. E eu olho para aquilo e digo, é aqui. Aqui eu vou ganhar um dinheirão para o Brasil. Aí eu vou e faço uma carta em 5 línguas, e embaixo eu faço umas listas, e peço uma mesa e uma cadeira e me dão. E eu me meto lá no meio desta praça, recolhi a assinatura de todo mundo que passava. A carta era escrita em 5 línguas, portanto, não só os italianos, como os outros entendiam. E eu pedi o dinheiro do selo. Eu ganhei $6.500 em 3 dias com essa história.
Volto para casa, chego, agora eu não sei o que fazer com este dinheiro, porque não era para o partido, porque o partido tinha se afastado de mim. Eu tinha me apresentado como democrata brasileira lá, fico com esse dinheiro e quem me aparece em casa? O Salomão Malina. Aí no terceiro dia que ele estava em casa, eu digo, olha Salomão, eu queria conversar um negócio contigo. E contei dessa atividade, olha, eu fiz isso assim, assim. E tá aqui, olha, eu ganhei $6.500. Isso que você vai fazer com isso? Eu digo, mandar para as famílias dos prisioneiros políticos. Mas para que fique registrado, que a Ercila teve uma longa militância, e por que não dizer também sofrida, em decorrência das suas convicções políticas. Foi presa, foi torturada e manteve esse espírito guerreiro até os nossos dias. Sentido de retomada do movimento estudantil, que com o golpe de 64, as antigas entidades todas fechadas com cadeado, a primeira providência foi tirar os cadeados, começamos aquela experiência dos centros acadêmicos livres, porque na esteira do AI-5 vieram dois institutos que causaram grandes problemas ao movimento estudantil. O primeiro deles, o Decreto-Lei 477, que afastava, que expulsava de 3 a 5 anos lideranças estudantis, fossem do ensino médio, do ensino universitário. Por outro lado, o Decreto 5.540, que impedia a atuação, a participação política estudantil. Então, esses dois institutos, o adicional número 5, nos causaram muitos problemas. O Decreto-Lei 477 e também o Decreto 5.540, que afastava o pessoal do movimento estudantil. E aí a nossa participação começou a crescer, participávamos da organização do Diretório Universitário de Brasília, quando, no belo dia, com problemas no restaurante estudantil, acabamos fazendo uma greve no restaurante que chamou a atenção das autoridades policiais da Universidade de Brasília. Ainda tínhamos um agravante, que eu não posso esquecer esse detalhe. O reitor formalmente era o professor Amadeu Cury, antropólogo, mas o vice-reitor, José Carlos Azevedo, que era capitão de mar e guerra, nós costumávamos dizer em tom de zombaria, que ele tinha passado lá pelas tantas, fardado de marinheiro nos Estados Unidos, fez um curso de física, e isso lhe deu a oportunidade de assumir a vice-reitoria, quando na realidade ele que era o reitor. Aí nessa coisa toda do desbaratamento dessa iniciativa junto ao movimento operário, foi que a repressão chegou até nós. Eu tinha saído uma tarde para ir levar, felizmente na hora eu não estava com o documento, tipo um balanço, uma avaliação que nós éramos muito ciosos em fazer, uma avaliação, aquela coisa da autocrítica sobre o movimento estudantil, e na hora que eu atravesso a W3 Sul, aí quando eu vejo aquele pessoal aparece, a Polícia Federal, e aí ocorre a minha prisão, aí quando eu percebi o que era, aí eu estava grávida, já estava com a barriga bem visível, grávida do Paulo. Como eu sou magrinha, 5 meses de gravidez, 6 meses, eu já estava com barrigão. Aí aconteceu que eu cheguei na Polícia Federal, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o banheiro. Aí peguei minha carteirinha de estudante, para não me identificar. Algumas coisinhas que eu tinha joguei, quando eles viram puxando a descarga, aí abri, meteram o pé na porta. Aí foi quando eu me deparei com aquela figura, Deusdete, né? O delegado Deusdete, que viu a minha barriga, começou lá com aquela história, aquela frase que nos acompanhou durante muito tempo. Filho dessa raça não deve nascer. Seja o tal do capitão Guimarães de Criciúma. Eu fiquei num desespero. Eu digo, eu conheço, aí de repente foi o homem que me interrogou. Aí eu procurei saber desse negócio da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O presidente da Liesa. Capitão Guimarães. Aí agora eu vi uma referência a ele numa entrevista sobre o carnaval, aquele diálogo do Mário Sérgio Ponte com o filho do Prestes, que está fazendo economia de eventos, uma coisa assim. Quando falou torturador que virou bicheiro, que é carnavalesco,
Aí eu disse ao capitão Guimarães, e aí nessa entrevista, logo depois do carnaval, eu confirmei. Foi um desespero quando eu dei de, mas esse homem foi... Parece que fiquei enlouquecida quando eu olhei. E anda até em direção na minha cabeça, aí o pessoal correndo e tal. Aí depois eu vi identificar Raimundo de Biúgo dos Santos Cardoso, já falecido, né? Era major na época. Pois bem, aí depois desses episódios, isso no Rio, aí mandam me avisar, foi quando o Antônio Fonteles conseguiu me encontrar no Hospital Central do Exército, aí me deu notícia do Paulo, que eu não sabia nada dele, dizendo que o Paulo já tinha voltado para Brasília, que estava tudo bem, e que já iriam me levar de volta para Brasília. Aí foi quando me prepararam, me deram as minhas coisas, aí me levaram de volta lá para a esplanada dos ministérios, né? Me botaram no carro, era um veraneio grande, encapuzada, e levaram para o subsolo, eu com o capuz, mandaram eu tirar o capuz, aí quando eu tiro o capuz tem 5, 6 militares me apontando o fuzil, foi quando eu desmaiei. E aí foi assim, eu estou falando que foram as experiências duras da prisão, eu não estou nem falando de tortura, mas essa experiência no Hospital Central do Exército, com incêndio, depois a experiência com o Major de Biúgo me apontando, 45, uma arma grande, preta, em direção da minha cabeça, e depois essa recepção em Brasília, do subsolo do Ministério do Exército, fuzilamento simulado. Não ao golpismo. Não ao golpismo, respeito às instituições democráticas.